Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 20 de março, início do outono. Adoro outono. I love fall. Adoro. Esse é o Ney Lisboa com a Simone Capeto. Bom dia, Ângela. Bom dia, Mauro. Bom dia, Conceição. As ondas do verão acabaram, né? Agora hoje, outono. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Ana Tereza. Eu adoro essa estação. Bom dia, Aparecida. Eu amo essa estação. É uma coisa que me provoca. Bom dia, nega, porque a gente pode... Uma vez eu escrevi uma crônica até sobre isso, sobre essa impermanência. Bom dia, Eliana. Que o outono traz, né? Da gente ver a transformação, assim. Bom dia, Amanda. E hoje começa o ano astrológico também, a entrada de Saturno. Esse ele vai provocar muita gente aí, principalmente os jovens. Bom dia, Carla. Bom dia, Rosicler. Esse é Baladas com Simone Capeto. Ela canta todas as músicas do Ney Lisboa. Tem uma voz lindíssima. Bom dia, Natalina. E eu adoro essa música. Legal, né? Então é isso. Hoje começa o ano astrológico, de fato, né? Para a astrologia. Começa o outono, então. Tá? E é um momento para quem observar, assim, é muito legal ver essas transformações, principalmente aqui no sul do país, né? Se tu vai lá para cima, assim, para Belém do Pará, onde eu já tive, tu não consegue ver muito isso acontecendo, porque a exuberância está por toda parte, assim. Eu não sei se alguém já foi para Belém do Pará, mas é exuberância, assim, né? Pode ir para outros lugares, enfim. Mas não tem a transformação, assim, essa coisa de a gente ver transformando, como acontece aqui no outono. Claro que tem as questões das frutas, né? De estação, assim, que muda um pouquinho. Mas aqui a gente vê isso acontecendo, a gente vê esse processo da impermanência na nossa cara, assim, né? A gente vê as plantas começando a se modificar, se retrair, se conter, né? Se recolher. E o que a gente faz? A gente mantém o mesmo ritmo o tempo todo. Então elas estão se preparando, elas estão vendo, né? Que vai chegar o inverno, então eu vou começar, já consegui muita energia durante o verão, em primavera, já flori, já fiz tudo que tinha que fazer. Os seres já se acasalaram, né? Os passarinhos ficam bem loucos na primavera, eu acho muito lindo. Depois eles param, e aí eles param com isso e vão seguir a vida, né? Se alimentar, enfim, para aguentar o tranco do outono e inverno. Mas a gente não, a gente segue nesse fluxo maluco, assim, né? Acelerando o tempo todo, a gente não para nunca. Bom dia, Lu. Eu acho muito legal de ver o outono, acho muito interessante, assim, a impermanência por todo lado. Acho legal curtir essas fases, assim. E essa coisa das fases é curtir também, respeitar. Se a gente olha para a natureza e vê a impermanência, que é um dos 3 selos do Dharma, né? Impermanência, um deles, né? Outro é Dukkha e outro é Anatta. Então tu tem impermanência, Anicca. Tu olha para as coisas e vê impermanência. E aí tu quer que as coisas em ti, ou com as situações ou relações, permaneçam sempre as mesmas. Tu quer permanecer numa relação, permanecer no emprego, permanecer... Enfim, permanecer sempre jovem, ou permanecer sempre magro, ou permanecer sempre com peso acima, não importa o que queiras permanecer. E não vai acontecer. Bom dia, Deni. As coisas estão em constante mudança. Isso que é o legal da coisa. É perceber essa impermanência. E outra coisa, a questão das impermanências das nossas fases de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de temperamentos, de humor, né? Então as pessoas querem manter isso. Aí o que precisa fazer? Em alguns casos tem que tomar, sempre digo isso. Mas em muitos casos não precisa, a gente sabe disso. Então as pessoas tomam um remedinho para dormir, um remedinho para controlar o humor. Ah, não sei, hoje não estou bem, eu vou tomar alguma coisa para garantir, né? Mas tem gente que tem que tomar, tá? É importante isso, né? Frisar isso.
Mas eu conheço muita gente que já me falou que não, às vezes eu tomo, só porque eu estava um pouco alterado. Alteração faz parte. Depressão faz parte. Essas coisas são oscilações. Então, quando eu consigo olhar para a natureza e aplicar o Dharma, estamos falando do despertando com o Dharma, né? Eu começo a perceber que essas oscilações das estações estão em mim. Eu tenho essas oscilações dentro de mim e eu vou respeitando isso. Bom dia, Cláudia. Eu vou respeitando. Hoje eu estou assim, hoje eu estou desse jeito aqui, hoje eu estou dessa forma. Né? Não é ruim estar assim. Foi colocado uma falsa ideia na sociedade. E tem um motivo para isso. Foi colocada uma falsa ideia que nós todos temos que estar com uma linha contínua. A linha contínua é morte, né, gente? A gente está vivo porque oscila, né? Sístoles e diástoles, né, Mauro? Sístole e diástole. Não acontecer sístole e diástole, o coração não está bombeando. Então a gente tem que continuar, né? Mas o que acontece? Temos que manter essa linha reta, sem oscilações, porque o estado de produção nos exige isso, que nós temos que ser sempre produtivos. Então daí chega a indústria e nos coloca essa pressão e diz, não, seja produtivo. Produza nos 5 dias úteis. Tu precisa produzir, tu não pode oscilar. Desde quando que 5 dias são úteis? Porque sábado e domingo não é útil? Vocês entendem de onde surgem essas coisas? Então surge um negócio que vai te dar um remédio, porque tu não pode oscilar. Mas a natureza toda oscila. Nós formos parte da natureza, não estamos apartados dela. Não podemos oscilar. Há 5 dias úteis. Então quer dizer que é útil somente aquilo que a gente está fazendo de produção. Mas quando eu estou descansando, eu não estou produzindo? Quando eu estou lendo, quando eu estou estudando, quando eu estou ocioso, aí vem toda uma estrutura de negação da própria estrutura do ser humano. Nós somos jogados. Entende a importância de perceber as estações e confiar nelas e pertencer a elas dessa forma, assim, ser conduzido? Faz sentido isso para vocês? Eu acho que é um ato revolucionário. Bom dia, Aline. Bom dia, Grácia. É um ato revolucionário a gente flutuar conforme as estações. Bom dia, Jaque. Porque eu digo, todos os dias são úteis, porque eu uso para mim. Bom dia, Rodrigo. E aí a gente para de gerar muito karma, né? Karma com Traleg, editora Lúcida Letra, o que é, o que não é, isso é importância. Agora sim, feito esse prefácio longo. E aí eu estava aqui e do nada tem sempre uma borboleta, sabe aquelas borboletas enormes, tamanho da minha mão, assim. Ela passa todos os dias ao 12:00 e pouco. Ela é azul por cima, azul cintilante, assim, azul cintilante. Então ela passa 12:30, bem na hora que eu estou praticando. Então eu estou aqui praticando no meu tapetinho e ela, eu já olho para fora assim, ela está passando entre as plantas, está lá, né, oscilando, né, o voo da borboleta oscilante. E é sempre assim, há muito tempo, há meses que ela faz isso. E agora ela entrou aqui dentro. Hoje de manhã, cedo, 6 da manhã. A mesma borboleta, é sempre a mesma, enorme. Não entendi, ou não compreendi. Entrou, deu uma banda aqui dentro, curtiu, e foi nem ao horário dela. Como as coisas são, né? Ela percebeu essa mudança do outono. Muito bem. A Natalina, que lida com isso, diz, faz sentido. Esse é um dos motivos de adoecimento, não respeitar os ciclos. Perfeito. Então vamos lá. Ele diz aqui, ó, como o próprio Nagarjuna disse, página 105. Bom dia, Juliano. Não se pode simplesmente responder com um sim ou não. Ele responderia a tais perguntas com outra indagação. Lembra que ele falou? Em que contexto? Estamos falando da perspectiva da realidade ou da perspectiva das aparências? Do ponto de vista da realidade, o karma e tudo mais que experimentamos nesse nível empírico de existência não tem nenhuma essência duradoura e, portanto, não é real.
Mas dizer que não há nenhuma realidade também é falso. O modo como vivenciamos tudo se deve ao fato de o karma estar intimamente conectado a tudo que fazemos. Então a gente leu essa parte aqui ontem, eu lembro que houve um comentário, acho que foi a Ana Tereza, ela disse, e a consciência, alguém comentou, não, acho que foi a Ana Karenina, foi uma Ana, acho que foi a Ana Karenina, e a consciência, a relação da consciência com o inconsciente, né? Então foi isso, né? A gente parou por aí. Mas a questão da consciência, a gente tem uma ideia um pouco estranha da consciência. Veja se faz sentido isso para vocês também. Mas a gente diz, eu tenho consciência. Mas a gente diz que a gente tem consciência num atributo, dando uma verdade à consciência que talvez ela não seja tão sugestiva. Assim. Por exemplo, eu tenho consciência, eu estou dizendo que eu tenho ética. É quase como um sinônimo, assim. Não, eu tenho consciência disso que tu está falando. A gente não usa na frase isso, né? Como se fosse uma coisa boa. Consciência é uma coisa boa, né? Porém, uma pessoa que vai fazer mal a outra, ela também tem consciência. Um ladrão que vai roubar uma casa, ele tem consciência. Ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. Ele tem consciência disso. Eu estou consciente que eu estou roubando essa casa. Ele não está inconsciente. Vocês entenderam? Então, quando a gente pega e olha para essa realidade sendo uma realidade absoluta, né, a consciência ela vai trazer esses significados. Assim. Então, quando eu digo eu tenho consciência, eu tenho que olhar para isso se realmente eu estou consciente. E o Buda vai nos trazer essa informação. Ele vai dizer, não, tu não está consciente. Tu vai estar consciente quando tu olha para as coisas e vê como elas são de fato. Senão tu está num sonho, tu está inconsciente. Nós passamos a maior parte do tempo inconsciente. Então a consciência, quando a gente diz, a gente tem que olhar para ela e ver se essa consciência vem com uma bagagem de ética, vem com uma bagagem moral, vem com uma bagagem nesse sentido. Eu estou consciente desse papel. Que ontem eu esqueci de finalizar isso, porque enfim, terminou o tempo. Queria finalizar agora. Estar consciente não significa que significa alguma coisa muito boa. Pode ser consciência para o mal. O modo como vivenciamos, tudo que fazemos está lá, no próprio tecido das nossas vidas, naquilo de que gostamos e naquilo de que não gostamos. Tudo é apropriado em termos de nossas próprias experiências subjetivas e no nível subjetivo do nosso ser. Essas experiências deixam marcas na nossa consciência, que é semelhante a um rio, um fenômeno dinâmico fluindo. Portanto, mesmo que a nossa instável consciência não permaneça, sendo apenas uma sucessão de estados, ela ainda assim está acontecendo. Ainda existe uma troca em duas direções entre as informações recebidas que estão sendo processadas, deixando marcas kármicas no inconsciente, na oitava, no depósito, né? Oitava consciência, e as reações correspondentes, nas quais as marcas estimulam o indivíduo a responder de maneira pré-determinada. Então, aquilo que eu falei ontem, a gente não tem livre-arbítrio. Essas marcas que nós temos no nosso inconsciente, bom dia, Márcia, essas marcas que temos no nosso inconsciente, elas fazem com que a gente se movimente para o mundo, que eu olhe para as coisas, que eu faço o que eu faço, que eu tenho os hábitos que eu tenho, né? Elas são pré-determinadas. A consciência, o estado de consciência, de estar agora uma consciência com o significado de lucidez. O estado de lucidez, né? De lucidez pura, ou pureza mental, ou estado mental livre de qualquer aparência, vai fazer com que eu olhe para isso e veja essa marca surgindo. Esse é o estado de consciência que nós queremos atingir. É o estado de ver essa marca surgindo. E aí ter a possibilidade de impedir ou não. Na verdade, a gente vai tendo a vida, tecendo nossa malha durante o dia, com esses estados de consciência não lúcidos. Conseguem perceber a diferença? Tem muita diferença. Esses padrões criados por nós mesmos ao longo de nossas vidas não podem ser descartados rapidamente. E é por isso que o budismo, em especial o budismo Mahayana, enfatiza a não dualidade da aparência e da realidade, ou das verdades relativa e absoluta. Precisamos usar esses dois entendimentos. Precisamos nos equilibrar entre a realidade relativa e a realidade última.
Isso é visto como algo absolutamente crucial. Mesmo na visão muito profunda dos ensinamentos de Dzogchen, em termos de conduta, tudo deve ser fundamentado em nossas experiências da vida cotidiana. Não podemos flutuar em algum tipo de espaço vago das coisas como elas são ou na realidade de todas as coisas. Começamos com a necessidade de prajna, sabedoria, para atravessar, para transcender a nossa escravidão kármica. Então, tu pode ter consciência, mas ter consciência não significa que tu tem sabedoria, que tu tem prajna. Então eu posso estar em estado de consciência, não necessariamente eu tenho sabedoria. Não necessariamente. No entanto, o prajna, sabedoria, alcançado deve nos permitir obter esse equilíbrio entre o que é relativamente real e o que é absolutamente real. Esse é o ponto principal, porque se cairmos em um dos lados, não seremos capazes de atingir a plena realização. Sem todas as emoções, sentimentos, etc., que estão associados à realidade relativa, a realização da realidade última não ocorrerá. A realização da realidade última é tu estar desprovido de todas essas perturbações kármicas. Costuma-se dizer que, como praticantes budistas sérios, estamos sempre nos equilibrando nessa corda bamba entre aparência e realidade. Eu não sou tão sério assim. Na verdade, é por isso que mesmo na iluminação se diz que ela acontece em 2 níveis diferentes. No nível físico e no nível mental. No nível físico é chamada Rupakaya, né, onde Rupa significa forma. Forma seria o 4º estado, o 4º elo da roda da vida, né? Então, Rupa é forma, Rupa, ou Rupa é Rupa. E Kaya significa corpo, ou seja, o corpo da forma. No nível mental é chamado de Dharmakaya, que significa nesse contexto realidade última. Então o Buda se manifestou dessas formas, né? Ele se manifesta em Dharmakaya, Nirmanakaya e Sambhogakaya. Essas são manifestações do Buda, né? Para que a gente pudesse ter corpo, fala e mente, tá? Dharmakaya, Nirmanakaya, Sambhogakaya, corpo, fala e mente. Para que a gente pudesse ter essa visão dele. Para alguns ele se manifesta somente com a mente, não precisa de um corpo. Quando ele morre, ele diz, vocês não precisam ver o corpo do Buda, vocês precisam ver o Dharma. Se vocês olham para o Dharma, está tudo ali. O aspecto de Rupakaya, ou o corpo da forma de Buda, corresponde à realidade relativa. Dharmakaya corresponde à realidade última. O aspecto corpo da forma está relacionado ao cultivo de certas faculdades mentais e de certo repertório emocional. Uma gama de sensações e coisas desse tipo, no nível relativo. Os Budas alcançaram o corpo da forma devido ao desenvolvimento emocional discutido acima. E é por isso que se diz que eles permanecem nesse mundo por compaixão. Então ele assume uma forma de corpo físico para informar. Vai dizer, tá, mas que viagem é essa aí? Tem corpos oníricos, né? Tanto no espiritismo como no budismo existe isso, né? Em Umbanda também, que são os corpos de sonho, né? Os corpos de deidade, de Idãs, né? De Dakinis. Então tem vários corpos. Então os corpos de sonho, por exemplo, não há corpo, não há rupa, não há uma forma, não há rupa, né? Mas há todo um corpo, uma mente que tu te comunica. São consciências se comunicando. E aí? Algumas pessoas vão dizer, meu sexto sentido. Pode dizer o nome que for. Mas o Jung vai dizer que tem um inconsciente coletivo. Cada um foi puxar para o seu lado esse braseiro. Ainda assim, eles não são maculados por este mundo, porque também alcançaram o corpo sem forma, o Dharmakaya, ou o autêntico estado da mente do Buda. Assim é dito no budismo Mahayana que um verdadeiro Buda reside no chamado Nirvana não permanente. No entanto, a liberação não pode ser assegurada se não for pelo karma. Essa é a visão. Bom dia, Lunas. Bom dia, espelho meu. Assim, por meio do nosso próprio desenvolvimento, alcançamos o corpo da forma de Buda em relação às nossas faculdades mentais,
faculdades emocionais e aos nossos fatores físicos. Além disso, pelo desenvolvimento da visão, alcançamos o aspecto sem forma de Buda. Dizem que isso resulta de 2 tipos de acumulação, o de mérito e o de sabedoria. No budismo, a ideia não é desistir de tudo, como muitas vezes ouvimos. Ao desistir de algumas coisas, devemos acumular outras. Então, as 2 acumulações são descritas. Por acúmulo de mérito, alcançamos o corpo da forma de Buda. E por meio de acumulação de sabedoria, alcançamos o corpo da mente de Buda, que é o Dharmakaya. A mente do Buda é a Dharma. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está acumulando méritos, né? Através do corpo físico e também através da mente, mas sempre canalizados a um canal que é o Buda, né? Por um lado, a teoria kármica não é descrita apenas para encorajar as pessoas a gerarem karma positivo e evitarem o karma negativo, seguindo os preceitos de uma vida moral. O karma, a liberação vem da destruição das 2 algemas, entenderam? Então, os 2 portões, né, tanto positivo quanto negativo, a gente tem que destruir. Tradicionalmente, o karma negativo é comparado a ser acorrentado. Olhem só o que ele fala aqui. Tradicionalmente, o karma negativo é comparado a ser acorrentado em algemas de ferro. O karma positivo seriam as algemas de ouro. Mas as 2 são algemas. Mesmo com algemas de ouro, não somos livres. Portanto, a liberdade genuína reside em ficar livres de todas as algemas. Isso é afirmado nos discursos originais do Buda, bem como no Mahayana. Mesmo assim, precisamos nos envolver com o nosso karma. Não há maneira de contornar isso. Tentamos superar o karma negativo ao cultivar karma positivo, trabalhando para a eventual superação mesmo do karma positivo. Então, estão vendo? Para finalizar, o Buda definiu 3 categorias de karma positivo, negativo e neutro. O karma neutro se refere à origem da ideia de karma como ação. Pessoas más que fazem coisas ruins geram karma negativo, e pessoas boas que fazem coisas boas geram karma positivo. Ponto. Aqueles que realmente se esforçam para avançar no caminho espiritual, visando a iluminação, agem de forma a não produzir karma, razão pela qual pode alcançar o nirvana. Então, quem quer alcançar a iluminação, não gera karma nem positivo, nem negativo, nem neutro. Aí é um pouco mais difícil, né? Porque a gente se apega à ideia do karma positivo. Porque a gente quer evitar a perda, desconforto e quer ter sempre estar de bem, né? São as 8 preocupações mundanas, né? A gente evita 4 e quer as outras 4. Quer elogio, mas não quer receber crítica, quer fama, mas não quer, né, tá esquecido, quer riqueza, mas não quer ter perdas, pobreza. E por aí vai. Vamos lá? Gentilmente vá trazendo o corpo para uma postura a mais confortável que você encontrar hoje. Pode ser sentado, pode ser deitado. Você escolhe. Trazendo atenção aos seus pensamentos que surgirem agora, que estão passando. Trazendo atenção às sensações do corpo e observando as movimentações do corpo. Trazendo atenção aonde mais a respiração está mais evidente. Talvez na região do abdômen, talvez na região do peito ou das narinas. Observe onde a respiração está mais evidente para você neste momento.
Veja onde a respiração acontece. Permaneça nesse lugar por alguns instantes, apenas observando. Deixando de lado talvez os pensamentos e voltando para a respiração. E agora, se questionando, hoje inicia o outono, o ano astrológico. São estações, é uma estação que promove mudanças, que a gente vê em permanência acontecendo a todo lado, grandes transformações. Como eu lido com a impermanência? Como eu lido com as coisas que surgem, se realizam e se desfazem? Eu me agarro, não quero que finalizem? A proposta é que você olhe para a natureza e ouça os pássaros, veja as plantas a partir de agora, durante esse ciclo do outono, desta estação. E veja a transformação acontecendo sem esforço. A temperatura mudando, a cor mudando, o amanhecer mais tarde, o anoitecer mais cedo. Veja a natureza nos mostrando a impermanência constantemente. Faça uma inspiração profunda, retornando aos poucos. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todas, 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 e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quarta-feira, um bom início de outono, um bom início de ano astrológico. Dei uma lida sobre isso, entrada de Saturno, e vejam o que acontece, ok? E até amanhã.